Boa noite a todos. É uma grande satisfação, enorme satisfação contar com a presença de todos vocês aqui hoje. Quero agradecer a presença de cada um, que cada um, da sua forma, tirou esse tempo para estar aqui nessa mesma egrégora reunidos. Tenho certeza que através da espiritualidade e todos imbuídos no mesmo propósito, que é o de buscar conhecimento. Nós estamos aqui nessa noite, então que seja uma noite realmente rentável e que cada um, da sua forma, consiga alcançar e tirar dessa reunião e desse encontro um pouquinho de conhecimento. Eu realmente estou aqui como um canal da espiritualidade e para trazer para vocês e compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho vivido desde 2018, no início do meu despertar espiritual. Então, são 7 anos, né, que eu venho aí trilhando esse caminho. É um caminho realmente de mudar as lentes, de nos enxergar de uma forma diferente, de romper com paradigmas, de nos ver de outra forma, que é uma forma que muitas das vezes nós não nos vemos. A gente já nasce, né, atribuídos de pecados, de coisas ruins, porque, infelizmente, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui vêm, talvez, ou de famílias, ou de situações, ou questões que realmente nos colocam como culpados, como incapazes, incompetentes. E isso a gente até percebe que é um meio também de manipulação e de domínio, para que a gente realmente não se enxergue com o potencial que nós temos. É o meio que é utilizado por essa matrix no qual estamos inseridos para nos colocar pequeninos. E o despertar é isso, é quando a gente realmente desperta para o nosso poder, para a nossa essência e para quem nós somos verdadeiramente. E nós somos seres de luz, nós somos iluminados, nós não estamos aqui em busca de evolução, nós já somos completos, nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Estamos aqui como seres espirituais, perfeitos, plenamente capazes e vivenciando essa experiência humana. Para quem não nos acompanhou no nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a importância, né, da frequência que emitimos, que é a nossa assinatura vibracional, a nossa frequência energética. E aí eu trouxe novamente aqui a escala de Hawkins para que a gente pudesse relembrar que cada pensamento, cada emoção que nós temos, ela emite, numa escala de hertz, uma determinada frequência. E essa frequência é a responsável por cocriar, por atrair as experiências que a gente vai experimentar. Então, só dando uma pincelada aqui, porque é algo muito importante da gente ter com a gente, da gente ter a consciência de que cada pensamento e cada emoção que a gente emite vibra em determinada frequência e que isso automaticamente cocria a realidade na qual estamos inseridos. Portanto, se estivermos experimentando situações só de desgaste ou situações realmente ruins, vamos então mudar a nossa frequência. Nós temos aqui, né, conforme a escala de Hawkins que vocês estão vendo, as frequências de culpa, de vergonha, de medo, de tristeza, de apatia, que são todas frequências que vão cocriar, trazer para a nossa vida experiências negativas, além, inclusive, de doenças. Então, a gente precisa, para chegar na escala da cocriação e cocriar coisas boas, precisamos vibrar a partir de 350 Hz, que é a frequência da aceitação. E o que é a aceitação? É quando a gente perdoa quem quer que seja. Primeiro lugar, é o perdão a nós mesmos, compreendendo que nós somos seres mutáveis. E em cada experiência que passamos e que vivemos, nós éramos uma versão, mas a todo momento nós estamos mudando e nós estamos nos transformando. Então, que a gente realmente consiga se transformar diariamente nas nossas melhores versões. A partir do 350 Hz, que é quando eu realmente me perdoo todos os acontecimentos, perdoo todos aqueles envolvidos que me magoaram, que de alguma forma eu tenha questionado o porquê que eu passei por isso, ou o porquê eu estou vivenciando isso. E quando eu, então, aceito e entendo
que eu sou responsável por criar a minha realidade, por criar as experiências que eu vivo, eu passo, então, a entrar na frequência alta, a frequência elevada, e que é a frequência onde eu posso cocriar todos os meus sonhos. Lembrando que tudo é possível. E Jesus mesmo disse na Bíblia de que nós éramos capazes de fazer até mais milagres do que. E o que eu quero dizer para vocês é que o despertar é esse. É quando eu assumo que eu sou o responsável pela minha vida. É quando eu deixo de dar esse poder e esse comando nas mãos de um governo, ou nas mãos de uma família, ou nas mãos de um relacionamento falido, nas mãos de um emprego que não me preenche, nas mãos de qualquer coisa. Eu compreendo que eu sou a única responsável por cada experiência que eu estiver vivendo. E é essa responsabilidade, e é esse olhar para dentro, é o que a gente chama do despertar. Esse é o despertar. E aí, com base na frequência, o que eu quero dizer é: vamos manter pensamentos elevados, sentimentos elevados, para que a gente emita uma frequência vibracional capaz de cocriar os melhores cenários e as melhores realizações, porque tudo é possível. E agora eu quero dizer para vocês o que seria, então, esse despertar. O despertar é quando eu tenho comigo de que eu não sou vítima, eu sou o autor da minha vida. E se eu sou o autor, eu passo, então, a ter um olhar para o que é que eu tenho feito que eu estou atraindo determinadas experiências. Então, chega determinado momento nas nossas vidas em que, mesmo a gente estando muito bem, a gente se questiona: será que a vida é só isso mesmo? Ou chega determinado momento nas nossas vidas onde a gente se questiona: será que a vida é só isso mesmo? É acordar de forma repetida, diariamente, pagar boleto, pagar conta, resolver BO em relacionamento, resolver problema no trabalho? Será que é só isso? Será que é mesmo aquilo que a gente já viu lá na aula de ciências, biologia, que o ciclo do ser humano é: eu nasço, cresço, reproduzo e morro? Então, é muito pouco, é muito pequeno a gente enxergar dessa forma. Mas é dessa forma que a sociedade, que o sistema quer que a gente enxergue, que a gente veja. Mas quando você pensa que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, você então desperta os seus sentidos para viver uma vida plena, para compreender que a vida não é só pagar boleto, não é só pagar conta, a vida é muito mais. Porque nós não somos só esse corpo físico, nós somos seres espirituais. E nós estamos aqui para relembrar quem nós somos. Nós estamos aqui para enxergar o poder que nós temos. E é um poder que há muito nos tem sido negado, um poder que há muito nos tem sido tirado. A própria igreja, ela sempre vem com um discurso de que nós somos pecadores, de que nós precisamos ser salvos, de que existe algo a ser feito para que a gente escale e chegue num ponto onde a gente seja um ser pleno. Mas eu quero dizer para vocês aqui nessa noite e nesse momento: vocês já são seres plenos e prontos e capazes de realizar todas as coisas, porque todas as coisas são possíveis. Então, resgatem hoje, nesse momento, o seu poder. Olhe para dentro e entenda que você é um ser capaz de manifestar a vida dos seus sonhos. Não entregue mais, não delegue mais para ninguém a sua vida. Não coloque mais nas mãos de ninguém, para que ninguém resolva nada para você. A partir de hoje, por menores que sejam as providências que a gente tem, que você vai tomar para fazer algo diferente, faça. Deixe de delegar para alguém resolver a sua vida. Deixe de esperar que alguém venha te salvar. Deixe de adiar a sua mudança. Faça hoje, faça agora. Porque o despertar é para todos e o tempo urge. Vocês devem ter percebido e notado, a própria ciência já disse, o planeta Terra hoje, as voltas que ele dá em torno dele mesmo, ele gira muito mais rápido. Então, isso é comprovado cientificamente, o quanto a Terra está nesse movimento muito mais acelerado.
As 24 horas que tínhamos antes, na época dos nossos avós, não é mais as mesmas 24 horas, não são mais as mesmas 24 horas que nós temos hoje. E não vou nem ir tão adiante, não precisa nem de ser no tempo dos nossos avós. Bastava nós ali, no nosso tempo, na nossa época de adolescentes. O tempo demorava muito mais. Hoje a gente piscou, a semana já encerrou. Então, a gente precisa compreender que é de suma importância que a gente tenha uma consciência mais elevada do nosso papel nesse planeta Terra, porque a partir do momento em que todos estamos imbuídos nesse crescimento e nesse despertar, a frequência vibracional do planeta Terra, ela também aumenta. Então, nós temos um papel importantíssimo, que é o papel de despertar e ajudar o próximo a despertar. E cada pequena atitude, cada pequena pílula de conhecimento que você tomar hoje e você levar amanhã para um colega de trabalho, para alguém do seu meio, a gente vai fazer um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho válido e necessário, que é o trabalho da gente expandir e levar para as pessoas coisas boas, notícias boas de serem dadas. Esse é o despertar espiritual. Então, quando você tem essa busca, essa vontade de entender um significado maior, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e qual o meu papel aqui nesse planeta? Porque não é possível que é só pagar boleto. Não é possível. E não é possível que para muitos, para alguns, a vida seja tão boa e que para mim ainda não esteja tão legal. Então, a gente tem que entender que tudo isso é um processo. E a partir do momento que a gente olha para dentro e compreende que a gente é o personagem principal das nossas vidas, a gente age em direção a esse despertar e fazendo as mudanças que se fazem necessárias. Quais as características, né, de uma pessoa aí que está iniciando nesse processo aí do despertar espiritual? Eu tenho certeza e posso afirmar que todos vocês que estão aqui comigo, reunidos aqui nessa noite, estão vivenciando o processo do despertar espiritual, porque deixaram de fazer atividades corriqueiras para buscar um momento de conhecimento, para buscar um assunto novo, para buscar contemplar algo que, de fato, vai te preencher. Porque, às vezes, a pessoa está até com a vida muito bem resolvida, mas ela ainda tem um vazio lá dentro que ela não sabe de onde vem. Então, esse vazio é a falta de si mesmo, é não saber quem é. E quando a gente sabe quem é, nada e nem ninguém mais nos barra, porque esse é o nosso maior poder. É quando a gente sabe quem somos, quando a gente entende que somos parte da fonte criadora e que temos esse poder de cocriar com Deus. Nós somos o todo. E o processo do despertar, ele traz isso para a gente, essa autoconsciência, esse olhar para dentro, essa busca de conexão com o todo, com algo maior, esse olhar para o próximo com empatia, olhar com amor. Porque, para mim, os dois principais mandamentos, porque não precisa de mais nenhum outro, é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando você se enxergar como Deus, pois Jesus também disse na Bíblia, vós sois deuses. E cada um de nós temos a centelha divina. Deus é você, Deus é o próximo, Deus é o porteiro, Deus é a faxineira, Deus é seu colega de trabalho, Deus é o presidente da República. Deus está em todas as coisas. Deus é o animal abandonado na rua. Deus é a consciência que nos permite estar aqui. Deus está em tudo. E nós somos deuses, capazes de manifestar e co-criar com Ele. Sozinhos, nada somos. Com Ele, tudo podemos. E o despertar, ele traz para nós também, além desse aumento da percepção, da emoção, quando você realmente enxerga tudo e todos com esse amor, isso é realmente inerente a esse processo do despertar. Até os sons se tornam mais nítidos, as cores ficam mais brilhantes. A vida ganha outra forma, ganha outra cor, outro sabor. A gente tem novos interesses. É um momento complicado, eu não estou florescendo o momento do despertar espiritual, porque ele é um momento onde realmente tudo aquilo que você imaginava que era, é destituído, vai tudo por água abaixo.
Então, você se torna uma pessoa nova, que também está na Bíblia, que é preciso se fazer um vaso novo para que todas as outras coisas, então, possam se fazer, possam realmente transcender. A gente precisa, então, morrer para o velho e nascer para o novo. E a gente inicia uma mudança de valores, a gente inicia uma mudança de propósito, a gente inicia uma mudança na nossa vida, na nossa forma de perceber, na nossa forma de falar, na nossa forma de nos portar. E, principalmente, a gente modifica a forma de conduzir as nossas vidas, trazendo para nós a responsabilidade por cada ato, por cada ação, por cada pensamento. Não nos esquecendo que cada pensamento, como tudo no universo é energia, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, ela vibra em uma determinada frequência, em uma determinada escala vibracional. E isso é que vai ser responsável por atrair para a minha vida as experiências que eu terei. Portanto, o despertar é a consciência de quem eu sou, porque muitos ainda dormem. E o que a gente faz quando ainda está dormindo é repetir ciclos, é vivenciar mais do mesmo, porque no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, a gente tem programas que já estão lá instalados há anos. São crenças limitantes, são conceitos que muitas vezes nem vieram de nós. Nós já nascemos e nos deram um nome. Muitas das vezes estamos inseridos numa família que já tem uma religião. Te deram um nome, te deram a religião, te deram o caminho. Muitos pais escolhem a profissão dos filhos. Te deram tudo, mas não te deram a oportunidade de saber quem você é de fato. E quando você desperta, é esse o grito de libertação. Quem sou eu? E o se conhecer é a mais bela das coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. É a mais difícil de todas elas, porque nós não somos seres puramente de luz. Nós estamos aqui nesse planeta Terra como vivenciando essa experiência humana e nós não somos serzinhos somente de luz. E essa é a parte mais encantadora também, mas também a mais difícil, que é quando a gente se enxerga com luz e sombras. Somos, sim, feitos de sombras, mas é importante reconhecê-las. Como é importante reconhecer e olhar para essas sombras, não com o olhar do acusador, do que aponta o dedo, mas olhar compreendendo, acolhendo, aceitando. E assim a gente vai ressignificando, fazendo as curas necessárias e se tornando realmente seres iluminados. Que essa é a nossa, né, nos degraus aí dessa escala da nossa evolução, é onde a gente realmente está aí propício a chegar e onde a gente quer chegar. Essa unificação com o todo, nos descobrindo realmente, curando as nossas sombras para nos entender e nos colocar como pessoas também que irão aí compartilhar com outras pessoas que muitas das vezes estão vivenciando situações até mais difíceis do que as nossas, e a gente, então, poder ser vetores de auxílio na vida desses irmãos. Gostaria também de dizer que esse processo do despertar espiritual, para muitos, eu vou dizer aí que nessa minha caminhada de 8 anos já vivenciando esse despertar, 8 a 7 anos vivenciando isso, eu vejo muitos dizendo que vieram de processos desafiadores, que foram processos de luto, de perda, da morte de um ente querido, do término de um relacionamento, de um desemprego, de uma dívida, de um vício, qualquer coisa doída e dolorosa que nos colocou naquele patamar de nos perguntar o que é que está acontecendo, o que isso quer me ensinar, o que isso tem para me dizer. Porque quando a gente desperta, a gente deixa de entender as coisas que nos acontecem como algo que está nos punindo e passa a entender a nossa responsabilidade sobre tal coisa e entender o que é esse desafio e o que essa situação tem como propósito para mim. Qual conhecimento, qual experiência, o que isso quer me ensinar? Então, mas também existem, né? Eu tenho também nessa minha trajetória experiência de saber que um abraço
compartilhado com alguém nessa troca energética tão forte, tão sublime, a pessoa realmente teve um início de um despertar espiritual. Então, não são só nos momentos difíceis e dolorosos, por mais que até a minha história pessoal e a de muitas pessoas que eu conheço, esse despertar tenha vindo de momento realmente desafiador, ele não acontece. Porque, como eu disse já para vocês, o despertar é para todos, então ele vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, na vida de qualquer pessoa, na vida de todos, porque o planeta Terra ele tem que evoluir, a gente tem que vibrar na mais alta frequência, então todos nós estamos passando por esse processo, mais cedo ou mais tarde iremos passar, muitos não estão enxergando, ou então não estão ouvindo o chamado, mas que estamos todos aqui para vivenciar esse propósito, não duvidem disso. E uma das coisas mais interessantes nesse processo do despertar, e eu tenho para compartilhar uma experiência única assim com vocês, é que quando eu iniciei mesmo esse processo de entender que existia algo mais do que somente os meus olhos físicos viam, então realmente os sons, tudo parecia conversar comigo, o universo parecia conversar comigo, parecia não, parece, e ele realmente conversa. E a gente percebe que são inúmeras as sincronicidades. E o que são sincronicidades? Carl Jung, que é o precursor da psicologia, ali, juntamente com Freud, ele fala que sincronicidades são coincidências significativas. Então, são números repetidos, são frases que, às vezes, alguém fala de algo que você havia perguntado mentalmente e a pessoa chega e solta alguma coisa que responde o que você havia perguntado, ou é uma música que toca na rádio, e que traz uma mensagem para você, que você olha e fala, não tem como, essa música é para mim. Essas são as sincronicidades, porque o universo ele está disponível para que você converse com ele, para que você faça perguntas para ele, para que você interaja com ele. E o universo ele não vai entender a sua pergunta ou a sua manifestação, ele vai entender a sua vibração. Portanto, aquilo que você realmente quer saber, acredite, entregue nas mãos dele, que ele vai trazer para você a resposta, se você confiar. E tenha confiança plena de que ele responde, porque nós não estamos sozinhos. E é uma outra das coisas muito importantes que eu aprendi nesse meu momento do despertar espiritual e que me fez muita diferença, e eu espero trazer para vocês e dizer para vocês, vocês não estão sozinhos, porque muitas das vezes, por mais que a gente se sinta fisicamente sozinho, nós temos outras dimensões, e nessas outras dimensões, que às vezes os nossos olhos ainda não conseguem enxergar, existem seres que estão ali realmente torcendo por nós e trazendo para nós caminhos, soluções, situações, nos dando a proteção, nos dando direcionamento, nos dando encaminhamento. Então, não se sintam sozinhos. Confiem nessa força maior, confiem que existe uma força maior nos guiando. Entregue, não se preocupe. A preocupação é o se ocupar com algo que nem aconteceu. Viver ansioso é viver criando uma realidade. Aí depois a gente ainda fala, tá vendo? Aconteceu o que eu falei que ia acontecer. Mas aconteceu mesmo, para você entender o tanto que você tem o poder de co-criador. Então, vamos ter a consciência de que acontece e de que a gente cria. Então, vamos ser conscientes e ter sempre os melhores pensamentos. Surgiu um pensamento nada a ver, surgiu um pensamento que não está me colocando no patamar que eu quero. Eu estou criando um cenário horrível para a minha vida, cancela de imediato. Passa a fazer isso de forma repetida, até que se torne um hábito na sua vida. Nós estamos aqui, desde que nascemos, com várias programações instaladas, e a gente precisa, de verdade, modificar, dar um reset aí nesse nosso computador aí neural, resetar tudo e confiar que tem uma força maior guiando a nossa vida, de que nós temos aqui, e nós estamos aqui todos hoje com um propósito maior, tem algo maior, e nós estamos aqui para despertar. Então, vamos fazer a nossa parte. Eu te convido hoje a fazer a sua parte. Pegue qualquer pensamento de que você não é capaz, de que você não é suficiente, de que você é errado. Tira toda a culpa. Joga fora. Acabou. Morra essa versão. Morre hoje essa pessoa que se culpa. Essa pessoa que está vibrando nas mais baixas frequências. Começa hoje a se olhar como Jesus nos olhou.
como Deus nos olha. Deus não está sentado numa cadeirinha nos julgando. Ele não está julgando ninguém. Deus é amor. E a gente precisa de verdade compreender o que está intrínseco numa frase dessa. Se Deus é amor, o amor ele cura, o amor ele agrega, o amor ele acolhe, o amor ele perdoa, o amor ele não julga, o amor ele não condena. O amor é o amor incondicional, que nos dá várias e várias oportunidades, que nos dá a chance de sermos melhores, de fazer melhor. É o amor que olha para a gente como seres que somos e estamos fazendo o nosso melhor, mas erramos. Mas não é porque a gente comete um erro que eu não sou digna de mais nada. Então, quando a gente desperta, a gente entende o nosso valor. Chega da gente se colocar em situações onde nos colocam tão pequenos, onde nos diminuem tanto. O despertar é isso, é você olhar para o espelho e reconhecer o seu valor, reconhecer a sua luz. Porque se você é capaz de olhar para qualquer pessoa e fazer um elogio para ela, reconhecer que ela tem luz, que ela tem brilho, que ela tem propósito, qualquer coisa, você pode ter certeza que isso você também tem. Porque nós somos como espelhos um para o outro. E eu enxergo em você o que eu tenho e vice-versa. Portanto, uma outra questão também muito interessante da gente colocar é que, às vezes, aquela pessoa, aquele coleguinha que mais nos incomoda, vamos nos perguntar se tudo é um espelho, se tudo está sendo refletido, o que aquele coleguinha tem que está me incomodando? Será que é ele que tem ou será que eu é que tenho e que eu preciso corrigir em mim? E é uma das coisas também que a gente compreende no processo do despertar. O que eu não gosto em alguém, eu corrijo em mim. E eu não quero mudar o mundo. Eu mudo a mim. E mudando a mim, o mundo muda. As realidades mudam. As pessoas que estão ao meu redor mudam. As situações que acontecem na minha vida mudam. Muda a gente. Então, é o primeiro passo. A vida não é sobre salvar ninguém. É sobre se salvar. É sobre se escolher. Dia após dia. É sobre esse ato do amor próprio, do amor incondicional, de se reconhecer como uma pessoa maravilhosa, íntegra, um ser de luz, centelha divina, que é capaz de fazer milagres, como Jesus disse, até mais do que ele. E ele esteve aqui para falar isso para nós. E, infelizmente, tantos anos depois, até hoje, não compreenderam a mensagem dele. Crucificaram ele e colocaram ele como um salvador dos nossos pecados. E a única mensagem que nos trazem de Jesus Cristo é ele crucificado na cruz. E esse foi o final da vida dele. Mas Jesus tem uma jornada. E Jesus tem uma jornada que ele nos leva a acreditar no nosso potencial. A jornada dele foi mostrar para as pessoas quem elas eram. A jornada dele foi andar com os ladrões, com as prostitutas, com os leprosos. A jornada dele foi de lutar pela cobrança dos impostos. A jornada dele foi de lutar pelo povo, foi de falar não para quem queria apedrejar a mulher adúltera, porque nós todos somos pecadores. Mas não é o pecado que me suja ou que me corrompe. É o fato de eu permanecer nessa situação e achar que está tudo ok. Mas quando eu expando a minha consciência e entendo que Deus é amor, e eu mudo as minhas atitudes, os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu integro a minha sombra com a minha luz. Eu ressignifico a minha vida. Eu compreendo o meu propósito. E aí sim eu sigo em frente. Sigo em frente na jornada do despertar, acreditando e contribuindo para que outros despertem e para que o mundo seja melhor. É isso que a gente tem que ter em mente. Como acolher o processo? Porque não é um processo fácil. Às vezes nos dá medo. Será que eu estou enlouquecendo? Mas acolha. Acolha. Tire esse momento realmente para você entender que você está num patamar que poucos têm, que é a coragem de olhar para si. E é um ato corajoso. E buscar conhecimento. Conhecimento é poder. Eu não aceito mais o que me contaram na escola, na doutrina religiosa, ou que me falam repetidas vezes como se fossem verdades indissolúveis. Eu não quero mais. Eu quero sair da caixa. Eu quero pensar por mim. Eu quero entender o que é cada mensagem. O que é que está me influenciando?
Porque são várias as coisas que nos influenciam. Não é só a frequência que eu emito. Por que eu estou emitindo, por exemplo, uma frequência de culpa, de medo, de raiva, de angústia? Você já pararam para pensar que assistindo todos os dias o noticiário da televisão, a gente só assiste repetidas notícias de morte, tragédia, assalto, estupro? E o que é que eu estou sendo influenciado pelo quê? Pelo medo. E nesse medo eu me mantenho. E cada notícia ruim que eu vejo, essa mensagem, eu posso até dizer que não, mas é mentira. Ela vai ficar no meu subconsciente. E como eu disse para vocês, que a gente age de forma inconsciente, a mensagem instalada no meu subconsciente, eu vou repeti-la. E aí eu vou atrair para mim o assalto que eu vi na televisão, a doença que eu vi na televisão, várias coisas horríveis que eu assisti. Se eu escuto, a gente tem que realmente selecionar tudo, porque a questão vibracional e frequencial, nós somos atingidos por todos os lados. E agora que estamos no processo do despertar, tenham consciência de tudo. Da música que se ouve, vamos lá colocar, eu sei que a gente gosta de música sertaneja, muita gente aqui gosta e etc e tal, mas se a gente parar e analisar quais são as mensagens intrínsecas em cada letra de uma música sertaneja, é que o fulano foi corno, a mulher fugiu com o outro e foi embora de casa, o fulano está sofrendo por amor, está arrastando o chifre no asfalto, e isso, repetidamente, você vai entender que qualquer relacionamento é isso que você vai trazer mais para a sua vida. Você vai trazer isso para a sua vida. Não adianta falar que não é, porque é assim que acontece. Portanto, se nós estamos agora nesse processo de nos tornar conscientes, escolham, selecionem. A notícia que você vai ouvir, a conversa que você vai ter com um coleguinha, o livro que você vai ler, a música que você vai ouvir, o cenário que você vai contemplar, até séries, gente, de terror, de muita violência. Não, digam não, não, não. Tragam para vocês e para o seu subconsciente somente coisas boas, sabe? E nós estamos aqui, eu acredito que grande maioria das pessoas que estão aqui presentes, nós estamos tão abençoados de estarmos aqui nessa natureza, nesse cenário contemplativo, onde a gente pode meditar. E a meditação é quando a gente silencia os pensamentos. E não tem técnica para isso. Vou te dizer que existem várias, mas a maior do objetivo da meditação é o silenciar a mente. Então, eu vou contar para vocês que eu sou realmente uma pessoa que tem os pensamentos muito acelerados. O quanto estar em meio à natureza, ter o mar próximo a mim, me faz estar na presença, estar no presente. E eu consegui pela técnica da contemplação, é quando a gente para e olha para algo, sabe? A gente se enche daquele amor, daquela gratidão, daquela vibração, aquela energia da natureza. Então, vamos aproveitar que nós temos isso aqui ao nosso dispor. A gente acha que a abundância é só o dinheiro, mas não é, gente. O dinheiro é ótimo, ele é maravilhoso, mas ele é uma das formas de ser abundante. Abundância é você ter um amigo que te escuta quando você precisa. É você ter alguém que te socorre quando não existe mais ninguém. É você ter a natureza aí, ó, ao seu dispor, para você parar, sentar e olhar. É você ter o sol para você contemplar ele nascendo, ele indo embora. A abundância é você ter a capacidade de sorrir de você mesmo. Isso é abundância. Então, a gente tem que realmente pensar que, já que nós estamos nesse processo do despertar, vamos nos tornar conscientes, vamos selecionar o que entra nas nossas vidas e vamos aproveitar aquilo que temos e agradecer, porque a gratidão é a frequência que abre portas e que despeja nas nossas vidas até mais do que a gente imaginaria que um dia pudesse ter. Então, sejamos gratos, dia, noite, a cada minuto. Seja grato. Mas não é uma gratidão mecânica. Ai, obrigado, pai, obrigado, pai. Não. O universo não entende palavras, torno a repetir. O universo entende a sua vibração. Então, não tente enganar o universo. De nada adianta eu fazer afirmações, vocês já viram? Tem vários coachings que ensinam a fazer afirmações. Não adianta, não resolve.
Você vai estar falando da boca para fora. Vocês já viram aquelas mulheres, muitas, né, senhorinhas, que ficam rezando lá na igreja, ajoelhadas, fazendo novena, repetindo para Maria, para mas levantou, saiu dali, está descendo pau na coleguinha? É mais ou menos isso, gente. Não adianta, o universo, ele não entende palavras. Por mais que você fale bonito, ele vai entender o que está no seu coração. Falou bonito e vibrou bonito? Muito bem. Você está na nossa frequência, está na frequência da cocriação, da gratidão, do colher, de ter na sua vida as melhores coisas. Mas falar e a sua frequência não estar coligada, correlacionada, não adianta. Portanto, o trabalho é interno. O trabalho é interno. Onde é que eu tenho que mudar? O que é que eu tenho que rever? Quais lentes eu tenho que trocar? Quais mudanças eu devo fazer? E o principal hoje que eu quero dizer para vocês, e que me veio muito forte no meu coração, porque eu estou nesse processo do despertar desde 2018. E se alguém lá atrás tivesse me falado que eu vou falar para vocês agora, talvez eu não tivesse passado ainda por tantas coisas, mas tenham em mente o poder de vocês. Vocês são poderosos, vocês são seres únicos, capazes de manifestar tudo nas suas vidas. Tudo, 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 tudo. Não duvidem do seu poder, não duvidem do seu potencial. Não terceirizem a sua vida. Não coloque. Você não precisa de guru, você não precisa de mestre, você não precisa de coach, você não precisa de ninguém. Você precisa de você. Você precisa de se reconhecer. Eu tenho valor, eu tenho poder, eu tenho a centelha divina em mim. E a partir disso, realmente, trilhar um caminho onde você vai identificar o que é que está travando, me bloqueando, o que é que está travando o meu processo de cocriação. Por que eu continuo cocriando coisas que eu não queria? Por que eu ainda não estou no lugar que eu gostaria? E a partir desse momento que você vai tendo essa percepção de você, do que você tem que alterar, você vai trilhando a jornada em busca da sua iluminação. E em último caso, que eu acho que é para poucos, mas se considerarem que está um processo realmente que está até causando sofrimento físico, que é quando a pessoa, às vezes, assim, ela tem um peso tão grande de culpa e não se perdoa e acha que está tão errado e ela vai se desmotivando e vai trilhando caminhos, né, que muitas das vezes levam até ao suicídio. Busquem ajuda profissional. Não deixem de buscar ajuda profissional. E finalizando, muito obrigado por cada um de vocês, pela presença de cada um. Eu acredito que cada um que está aqui hoje está imbuído nesse processo do despertar. Juntos já estamos aí formando essa egrégora. Há muito conhecimento a ser compartilhado. E eu acredito que no nosso próximo encontro ficarão aqui, ou chegarão mais pessoas que realmente queiram entender o que são crenças, quais são as coisas que realmente estão ainda bloqueando o meu processo criativo. O que é que eu ainda preciso modificar? O que é que está instalado no meu subconsciente, que eu ainda não notei, que eu não percebi? E fazendo essa mudança no meu subconsciente, eu vou conseguir, então, materializar tudo aquilo que eu quero. Ok, gente? Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima.